Boa tarde. É imensa satisfação que estamos mais uma vez reunidos em Assembleia Geral das entidades tradicionalistas para promovermos aquilo que será o Ano Tradicionalista de 2014. Que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre todos nós e que, com saúde, paz, harmonia, levemos o Rio Grande no coração. Proposição de número 8. Proponentes: Maria Ana Diniz, primeira prenda da 5ª Região, Lucas Oliveira, peão Farroupilha da 5ª Região. Antes de explanarmos sobre estas riquezas de propostas, características de lideranças jovens e imbuídas na cultura do Rio Grande do Sul, demonstrando o conhecimento e o discernimento em apresentar propostas maravilhosas. Quero dizer às autoras, os autores das 3 propostas, que senti-me lisonjeada e abençoada por Deus por ter esta possibilidade de relatá-las. A proposição número 8 traz como objetivo anual o Movimento Tradicionalista Gaúcho de 2014. Sugestão: preservando o passado, construindo o futuro, MTG em defesa do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Na introdução, no que se refere a patrimônio histórico, especialmente monumentos, os autores relatam a trajetória histórica das proposições apresentadas e aprovadas em diversos congressos e todas esquecidas. No 70º Congresso Tradicionalista, realizado na cidade de Santa Maria, o conselheiro benemérito e vaquiano do MTG do Rio Grande do Sul, Zeno Dias Chaves, propôs a identificação de locais. E foi justamente esta proposta que serviu como base para o projeto anual do Departamento Jovem Central em 2013. Recolutar locais históricos do Rio Grande do Sul, que repercutiu em uma ação de grandes proporções por todo o Estado, com o levantamento e registro de pontos históricos das 30 regiões tradicionalistas. Justificativas apresentadas pelos autores. No que se refere, o trabalho muito bem apresentado, com muitos argumentos bem estruturados, o que caracteriza as lideranças jovens preocupadas com o acervo cultural do Rio Grande do Sul, como é o caso dos monumentos históricos do Rio Grande do Sul, que são inúmeros. Dentre estas, nomeio: 1. Os autores justificam a proposta no sentido de que o Movimento Tradicionalista Gaúcho é um órgão que se dedica à preservação, resgate e desenvolvimento da cultura gaúcha. A adoção de um objetivo anual que serve como agente norteador das ações promovidas pelos tradicionalistas durante todo o ano. Consideram também a importância da conservação desse acervo, que vai muito além do respeito aos monumentos históricos, museus, centros culturais, mas do vínculo estabelecido entre eles e as pessoas, as histórias, expressões, hábitos e ações que pertencem a realidades passadas da população e que estão estreitamente relacionadas a esse acervo histórico. Entendem os autores que a preservação da memória de um povo, ou seja, a preservação da cultura gaúcha, está diretamente associada à conservação de seu patrimônio histórico-cultural, uma vez, inclusive, que esse acervo patrimonial produzido e ou construído por sociedades do passado
e logo representam a rica fonte de pesquisa e também de preservação cultural. Os autores ainda apontam a Carta de Princípios em seus itens. 1. Da Carta de Princípios do MTG, auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. Facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta. E ainda, colocaremos em prática ações de preservação e ou restauração de monumentos históricos previstos no Plano de Ação Social do MTG. Os objetivos, os autores citam: promover dentro das entidades tradicionalistas espaços de diálogo com suas comunidades para a construção de ações conjuntas que visem a identificação, o reconhecimento, a proteção e a valorização do patrimônio histórico. Ampliar as práticas de preservação, principalmente através de ações educacionais formais e não formais, em parceria com as instituições educacionais, agentes culturais, as entidades culturais como grupos da consciência negra, centros culturais como os germânicos, italianos e afins, entre outros segmentos sociais. Preservar a tradição gaúcha através do fortalecimento do senso de pertencimento ao grupo do qual o patrimônio preservado representa simbolicamente a identidade. Identidade construída a partir dos traços de um passado comum. Parecer. Denota-se a grande preocupação jovem não só com o relacionar e localizar os monumentos históricos espalhados pelo rincão histórico do extremo sul do Brasil, ou seja, do Rio Grande do Sul. Tive o privilégio de relatar propostas que salientam a preocupação daqueles que, com certeza, irão administrar este grandioso movimento sociocultural. Os monumentos são marcos históricos e culturais da trajetória da formação do nosso pago. Saber da sua importância, do seu significado e preservá-lo faz parte da cultura, do civismo e da ética através da sua preservação. Com muito cuidado, atenção, leitura e releitura das 3 propostas para o tema, o objetivo para 2014, percebi que as 3 se completam, ou seja, preservando o passado, construindo o futuro, MTG em defesa do patrimônio histórico e cultural, cultura, civismo, tradição e ética, os compromissos sociais do tradicionalista e MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Por isso, justifico meu parecer favorável à sua aprovação e com louvor. Porém, sugiro que os autores das 3 propostas, após a explanação de suas propostas e discussões em comum acordo, reúnam-se e unam as ações propostas em um só assunto. Caso não haja consenso, levar à votação individual. É o parecer. Eu quero dizer que fiz a reunião com os proponentes das 3 propostas e eles decidiram apresentar, não é, e levar para a votação individual. Tá? Eu não sei se como eu ajo agora, eu quero que a mesa me diga. Se fazer, se deixa somente a votação lá para o fim. Maria Isabel, a gente consultou os autores, e os autores, segundo a informação que nós temos aqui, eles querem votação separada. Pois é, o que eu estou dizendo. Isso, então vamos votar Sim. esta. Sim, é o que eu digo, eles discutem, mas como que nós vamos fazer as votações separadas? Porque quem vota numa não vota na outra. Não dá para fazer a votação agora, depois a votação da outra, depois... Ok. Precisa ok, sim. Agora entendi. Tá? Então a gente vai apresentar as 3, ok? E o plenário nós vamos pedir a votação para a primeira, Sim. a votação para a segunda Pra 8, e a pra votação 20, para a 23. terceira. A Sendo 8, que a da Odila, a Odila já retirou. Tá, mas a da Odila não estava para eu relatar. Tá.
Ok. Nós terminamos a tua apresentação. O autor vem aqui para a sua manifestação, certo? Nós chamamos quem se inscreveu para falar sobre a proposição e nós não votamos ela. Isso. Passamos para a seguinte, fazemos a mesma coisa, a terceira a mesma coisa e depois sim, aí nós partimos para a votação para a proposta 1, 2 e 3. Isso. Ok? São propostas 8, 20 e 23. Tá ali, 8, 20 e 23. Exatamente. Tá ok? Então, é o parecer. Teu parecer é favorável. Parecer é favorável à aprovação. Eu Tá não ok. tenho- Que são 3 propostas, assim, olha. É difícil escolha, eu entendi. Abençoado Deus, ilumine a nossa juventude. Tá bom. Relator. Tá bom, então de imediato o parecer é favorável. Chamamos então a Mariana e o Lucas Oliveira, se assim desejarem, fazer uso da palavra para a defesa da sua proposta. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes e dizer que é uma satisfação estar aqui hoje apresentando esse tema, junto de outros 2 temas tão bons e tão bem escritos como foi exposto pela dona Isabel. O nosso tema é Preservando o Passado, Construindo o Futuro. MTG em defesa do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Eu e o Lucas pensamos esse tema, primeiramente, com o propósito de dar continuidade a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Departamento Jovem Central de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Quando nós sentamos para escrever esse projeto, nós vimos que, principalmente na nossa cidade, Rio Pardo, e em cidade que nós já tivemos a oportunidade de visitar, como Piratini, como Pelotas, existe um acervo patrimonial muito grande que hoje se encontra em estado de decomposição. Nós, como tradicionalistas, como adoradores do Rio Grande do Sul e também como agentes sociais, temos o compromisso de zelar pela conservação e pela valorização desse patrimônio. Eu, como tradicionalista, como gaúcha, acredito nisso. E eu divido essa crença com o Lucas, com a 5ª Região Tradicionalista, e eu tenho certeza que os tradicionalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul também têm essa preocupação, né? É visível isso por todos os documentos que nós observamos e apontamos na nossa proposição. Essa é uma preocupação atual. Nós temos aqui uma breve apresentação de slides que nós trouxemos para ilustrar o que nós gostaríamos de dizer para vocês. Para nós, a preservação da memória de um povo, ou seja, a preservação da cultura gaúcha, está diretamente associada à conservação de seu patrimônio histórico e cultural. Eu acho que uma das principais coisas que nós aprendemos como tradicionalistas é amar o Rio Grande do Sul. E que forma maior de demonstrar o nosso amor pelo Rio Grande do Sul do que preservando as nossas tradições e preservando o nosso patrimônio, através de prédios e monumentos que serviram de palco para vários episódios históricos que a gente estuda e cultua, não é? Essa conservação, ela vai muito além do respeito aos monumentos históricos, aos museus e centros culturais, mas principalmente do vínculo estabelecido entre eles e as pessoas, as histórias, as expressões, os hábitos, enfim, as tradições que estão estreitamente relacionadas a esse acervo histórico. O que nós queremos dizer é que, através da preservação desse patrimônio, nós estamos preservando o Rio Grande do Sul, a nossa história e o tradicionalismo gaúcho, né? Aqui a gente tem algumas imagens
porque além da preservação do patrimônio histórico, nós também visamos a preservação do nosso patrimônio cultural, porque as duas coisas elas estão atreladas. Bom, como a Mariana falou, o nosso tema, ele não visa só... Porque quando se ouve a preservação do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, se pensa unicamente nos prédios, né, na parte física. Mas a gente quer ir muito mais além com esse tema. Porque hoje em dia o Rio Grande do Sul está precisando se regauchar-se. Hoje em dia, se a gente chegar aqui, por exemplo, um evento como este, não existe mais rodas de chimarrão. A gente está virando quase Uruguai. Cada um tomando seu mate aqui, ali. Dentro das próprias entidades, não se tem mais aquela união, aquela amizade que tinha antigamente. Então a gente está precisando resgatar tudo isso, toda a nossa cultura. Todo o nosso trabalho nas escolas, por exemplo, que o tradicionalismo tem muito, foi até a escola, se criou dentro da escola e agora a gente visita. E muitas vezes não queremos trabalhar pilcha, brinquedos folclóricos, que isso já está meio batido. Nós não pensamos assim. A gente pensa que a criança que está hoje na pré-escola, ela não estava ano passado, quando a gente foi lá fazer uma palestra, fazer uma brincadeira. Então, hoje em dia, as crianças elas estão muito ligadas à tecnologia e não estão mais ligadas à nossa cultura. Então, o nosso tema, ele vem de encontro para englobar tudo, não só o nosso patrimônio histórico, mas também toda a nossa cultura, toda a nossa tradição, as nossas danças, as nossas brincadeiras, a nossa culinária. Ele é um tema assim que parece assim que não abrange tanto, mas ele abrange muito, porque ele pega os nossos símbolos cívicos, também entra dentro da nossa cultura. Ele abrange muito também a nossa parte de como tradicionalista trazer das escolas para o CTG novos tradicionalistas, que hoje em dia os nossos projetos, as nossas ações não têm sido tão voltadas para novos adeptos ao movimento. Então, esse nosso tema busca muito mais do que fazer uma reforma ou buscar restaurar algum ponto histórico. Ele busca resgatar toda a nossa cultura, todo o nosso amor pela tradição, porque o gaúcho, quem seria o gaúcho sem a sua história? Ele se orgulha da sua história. Então a gente defende isso, a gente defende a nossa história e a nossa cultura. Enfim, como o Lucas colocou, os nossos objetivos eles são muito abrangentes, né? Num primeiro momento, nós focamos a questão do patrimônio físico, né, o patrimônio histórico, mas nós também temos essa preocupação de resgatar a nossa cultura, que nada mais é do que aquilo que nós fazemos. Mas as nossas ações dentro das entidades, elas estão se tornando cada vez mais competitivas. E a gente busca resgatar a simplicidade comum ao gaúcho, né? Aqueles hábitos que fazem parte, que são a essência daquilo que nós cultuamos dentro do CTG, que são as tradições. Então, independente do que ficar resolvido aqui hoje, eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de trabalhar tudo isso também, porque como foi exposto pela dona Isabel e como nós conversamos, os autores das proposições, os três temas são muito abrangentes e para nós é uma satisfação estar dividindo essa plenária com vocês. Muito obrigada. Para finalizar, então, eu vi uma frase que, inclusive, foi a dona Odila que citou e me marcou muito, há muitos anos atrás, que não se ama o que não se conhece. E hoje em dia, o Rio Grande do Sul, os jovens, não conhecem o nosso passado, a nossa história, a nossa força, a nossa garra. E por isso não valorizam tudo que nós prezamos. Às vezes andamos na rua, pilchados, e muita gente ridiculariza a gente, como aconteceu, né, lá em 1947. Mas o nosso orgulho está aqui. E nós temos que levar e passar isso
para as novas gerações, para os novos tradicionalistas que estão vindo, esse nosso orgulho de termos todo esse patrimônio histórico e cultural que muitos outros estados gostariam de ter, mas só o gaúcho tem. Muito obrigado. Então, primeiro inscrito para sua manifestação, senhora Odila Savariz, por gentileza. Saúdo a mesa, saúdo os congressistas e quero fazer uma saudação especial. E eu peço licença aos jovens aqui presentes, que eu acho que são as raízes, são a preservação, e quero cumprimentar a senhora Nilza Lessa, esposa do nosso saudoso e sustentáculo, ícone e pilar, seu Barbosa Lessa. E talvez seja um dos motivos que faz com que a gente permaneça na caminhada, permaneça no rumo, e aqui estamos nós, tradicionalistas, erguendo a nossa bandeira de tradicionalistas. Eu quero parabenizar as meninas e os meninos que apresentaram as suas propostas e dizer que eu me sinto muito feliz, honrada, quando eu vejo que realmente tem as ideias, buscam aqui. Um parênteses, também quero saudar o seu Rodi Borghetti, que também está presente e faz parte desse grupo maravilhoso que a gente se espelha. Eu não tão jovem como essas meninas e esses meninos que apresentaram a proposta, mas valorizando sim esses jovens que vêm aqui e ousam também apresentar as suas ideias, as suas propostas. Em relação a essa proposta aqui apresentada da preservação ao patrimônio cultural e histórico, eu me manifesto a favor e com muito orgulho, senhor presidente, senhor relator geral, eu retiro a minha proposta que viria logo após a apresentação dessas, e onde ela dizia praticamente isso, as ideias convergentes, as ideias no mesmo sentido, aonde diz que preservar faz parte da tradição gaúcha. E eu vou pegar só esse pedacinho, aonde realmente é condizente com a preservação, aonde diz assim, que a preservação vai muito além dos monumentos das pessoas, dos monumentos históricos, museus e centros culturais, mas também está vinculado às pessoas, às histórias, às expressões, os hábitos, os usos, os costumes, o dia a dia do gaúcho. E foi essa a proposição que eu havia apresentado. E que eles, em outras palavras, disseram exatamente a mesma coisa. Então, eu sou a favor dessa proposição. Por quê? Porque um parecer que nós temos observado, onde nós nos detemos muito a representatividade em atividades competitivas, e nós acabamos deixando, de fato, o dia a dia do tradicionalismo. Provavelmente as pilchas usadas mais frequentemente, o nosso linguajar, a nossa maneira de ser, as nossas expressões, quer seja onde elas estão, e estão englobadas junto com essas das meninas que falaram da tecnologia, aonde hoje nós vamos expressar as nossas manifestações, senhor presidente, meninos e meninas aqui presentes, em redes sociais, e às vezes não manifestando a opinião, o uso, o costume do tradicionalista, que eu respeito por demais essas meninas que estão aqui presentes. E hoje, num fortalecimento mais, na certeza que realmente eu devo sim retirar a minha proposta com essas duas pessoas ilustres que estão no ambiente, o senhor Rodi Borghetti e a dona Nilza Lessa. Meus parabéns, jovens, e muito obrigada por estarem aqui. Não citei as outras, mas a Maria Isabel, faço as minhas palavras, as palavras da Maria Isabel, que realmente tem valor e realmente faz com que eu tenha certeza. Nós estamos no caminho certo e vocês são maravilhosos, estão seguindo esses ensinamentos, senhor Rodi, dona Nilza. Muito obrigada pela atenção. A segunda inscrita, chamamos de imediato, senhorita Muriel. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, o meu parecer, no caso, é favorável, eu sou a favor da proposição na defesa do patrimônio histórico cultural do Rio Grande do Sul. Lhes digo por quê.
Acredito que a unificação das propostas aqui apresentadas, embora todas elas, conversando com as meninas, com as autoras, sejam de grande valia e muita força hoje aqui nessa plenária, eu acredito que nós precisamos prestar atenção um pouquinho mais naquilo que está sendo desvalorizado, como no caso do nosso patrimônio histórico-cultural, não só físico, mas também aquilo que faz parte dos nossos hábitos cotidianos. Mas, principalmente, aquilo que é físico, como a questão dos museus, como a questão dos prédios históricos. Gosto muito dessa parte, uma parte que sempre me encantou muito como prenda, como participante do meio tradicionalista, e acredito sim que quando se conhece a história do nosso estado através dos monumentos históricos, é sim muito mais fácil de identificar a verdade, a veracidade daquilo que nos conta os nossos autores nos livros. E também conhecer os nossos museus. Eu sou da cidade de Cachoeira do Sul, uma cidade bastante antiga também, assim como Rio Pardo, e vejo essa constante desvalorização da parte da questão dos museus. Ninguém mais visita, ninguém mais procura saber. Então, as prendas, os peões, a juventude tradicionalista e todos nós, como força tradicionalista, podemos sim revitalizar essa parte que está sendo esquecida. E esta é uma grande oportunidade, porque eu vejo da seguinte forma: um tema anual, ele tem que ter um objetivo específico, porque ele é um tema anual, senão, se a gente começar a abranger todas essas outras questões, a gente não vai conseguir sanar e trazer para o movimento alcançar os objetivos específicos de cada proposta. Fica muito abrangente o trabalho. E nós temos, se Deus quiser, vários anos de caminhada no movimento tradicionalista gaúcho para que esses outros temas não caiam no esquecimento, mas que venham a ser trabalhados. Hoje, eu fico a favor da proposta da Mariana e do Lucas, porque vi o crescimento, acompanhei o crescimento dessa proposta e acredito muito, sim, na força da nossa história como embasamento para tudo aquilo que nós vivemos no tradicionalismo gaúcho. E é por isso que eu acredito que esse deve ser o tema anual. Lembrando sempre que hoje a gente vê cidades como Pelotas, como Rio Pardo e outras cidades que caíram no esquecimento, a preservação desse patrimônio caiu no esquecimento. Então, é por esse motivo que eu sou favorável à proposição do Lucas e da Mariana. Muito obrigada pela atenção de todos. A seguir, os próximos inscritos, então. Nosso departamento jovem, os diretores, senhores Éridio Silveira e Jonatas Igisk, por gentileza. Boa noite à mesa, presidente, a todos congressistas. O Departamento Jovem, quando o Lucas e a Mariana conversou conosco, referente à proposta que, preservando o passado, construindo o futuro, veio lembrar o nosso tema anual do Departamento Jovem 2013. Conforme a proposta do tio Zeno, como eu chamo ele, lá de Caçapava, lá da 18ª da minha região, no 60º Congresso, lá em Santa Maria, onde todos estiveram presentes, a maioria, a preservação dos locais históricos, um levantamento dos locais históricos do Rio Grande do Sul. Nesse ano de 2013, os departamentos jovens regionais estiveram trabalhando. Nós fizemos com os demais departamentos um levantamento dos locais históricos. Por quê? Visando a nossa história, e nós temos que preservar essa história. Eu falo mais nos locais históricos nesse momento porque é o que nós estamos trabalhando ainda, e quero que os demais departamentos jovens continuem e com essa proposta do tema anual trabalhe junto com todos os tradicionalistas, não só a juventude em si, trabalhe junto na preservação dos locais históricos e da nossa história, porque é isso que precisamos para continuar vendo o tradicionalismo ligado e com a chama acesa. Eu
sobre a terra dos Marechais. Alguns devem conhecer São Gabriel. Então, algumas histórias nós temos também. Vou passar para o Hélio agora. Bom, boa noite à mesa e aos congressistas, delegados. E quero dizer que o nosso tema anual teve uma grande repercussão em todo o Estado e estamos concluindo ele com tanto orgulho, porque a gente está relembrando, reencontrando e desvandalizando esses pontos históricos que é tão importante na vida do tradicionalista, que é o resgate dessa história, o que aconteceu naquele lugar, quem são aquelas pessoas, que são os pontos históricos que são conhecidos, aqueles que estão desconhecidos ou que estão sofrendo com o tempo, né, perdendo a sua essência, o seu valor. O ponto continua lá, mas o monumento, que era o nosso objetivo de levantar, está sendo perdido, corroendo pelo tempo, chuva, frio, e isso precisa ser preservado. Então a gente trouxe esse levantamento para os jovens, como foi bem aceito em todo o Estado. Então o Departamento Jovem é favorável à proposição para que dê continuidade a preservar esses monumentos que são de grande relevância à cultura e à história do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, senhor presidente, me passa a palavra. Antes de dar continuidade, eu queria aproveitar, a Odila já se adiantou, né, Odila, agradecendo a presença da dona Nils, né, e já estava aqui para a gente fazer o registro. Obrigado pela presença, essa mesa se sente muito honrada em ter a senhora aqui neste congresso. E também, a mesma coisa, fazer referência à presença do nosso amigo Pedro Rudi Borghetti, também prestigiando este congresso, ele que foi presidente do congresso lá em Pelotas, né, Rudi? Então, obrigado, esse congresso também se sente muito honrado em ter a sua presença. Então, dando continuidade, passamos para a próxima proposta, né, proposição, conforme a gente combinou, para depois, então, no final, a gente votar, né, todas, né, não todas, mas votar qual a gente vai estabelecer como o tema anual do MTG. Rodrigo. Então, como explicado pelo senhor presidente, as demais proposições a seguir, uma já foi retirada, tratam do mesmo objeto. E no final, os senhores, após a análise da relatoria e dos autores, deverão votá-las. Somente uma, obviamente. Então, passamos a seguir a proposição de número 9. A proposta número 9. Objetivo anual a ser trabalhado pelo MTG em 2014 seja a sustentabilidade integral das entidades tradicionalistas gaúchas. Proponente, Valdir Antônio Sec, presidente do Conselho Vaquiano do CTG Caminhos do Pampa, primeira região, Porto Alegre. Justificativas do proponente. O proponente discorre sobre as justificativas, apresenta subsídios referentes à proposta, a sustentabilidade do tradicionalismo gaúcho no mundo contemporâneo. Desafios, oportunidades, ameaças, alertas de Francisco Figueira, apresentada e aprovada por unanimidade no último Congresso da CBTG, em novembro de 2013, em Lages, Santa Catarina. Na ocasião, o senhor Francisco Carlos Figueira destacou simbolicamente o tradicionalismo em forma de um galpão de CTG, cujos sustentáculos estavam alicerçados sobre os esteios ou pilares fundamentais da família e do grupo social, como sugere a tese, o sentido e o valor do tradicionalismo de Barbosa Lessa. Além de conceituar sustentabilidade, o senhor Figueira sustentou que dito conceito não só pode, mas deve ter a preocupação no atendimento das necessidades do presente e das futuras gerações, com foco nos 4 requisitos básicos: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito.
Senhor Valdir Sec traz à pauta considerações que, em nosso Estado, aventa-se a possibilidade de captar recursos indispensáveis via emenda parlamentar e ou de linhas de crédito subsidiado pelo poder público a partir de 2014. Pensamos que o desenvolvimento de projetos e ações concretas no âmbito das entidades tradicionalistas e suas patronagens poderiam se construir em fortes motivações e ideias precursoras para a sensibilidade de parlamentares e governantes no sentido de facultar a definição de políticas públicas voltadas efetivamente para a sustentação integral dos CTGs, seja com enfoque econômico, ecológico, social ou cultural, como assinalado nas premissas da tese de Figueira. Parecer. Com a sua peculiar preocupação sempre voltada aos interesses das entidades tradicionalistas, o proponente muito bem fundamenta a sua proposição, havendo necessidade de ser trabalhada com a parceria do poder público, tendo em vista a busca de aporte financeiro através de emenda parlamentar e ou de linhas de crédito subsidiadas pelo poder público, a fim de viabilizar a sustentabilidade das nossas capilaridades, ou seja, das nossas entidades tradicionalistas filiadas à Federação MTG. Para captar tais recursos, faz-se necessário a elaboração e apresentação de projetos, bem como a entidade estar em dia com sua documentação fiscal e estar ciente da devida prestação de contas. Para que a proposta seja realmente trabalhada, faz-se necessário a criação de uma comissão, liderada pelo proponente, com o apoio do MTG, da Fundação Cultural do MTG, do CREA e outras instituições que se entenda ser necessário no sentido de realizar projetos para a busca do aporte financeiro com ampla divulgação em cada uma das regiões tradicionalistas. Tendo em vista o ano eleitoral, o período produtivo é até junho, o que inviabiliza sua execução na totalidade ainda em 2014. Por isso, meu parecer é favorável à sua aprovação, porém, sem o caráter de objetivo anual. O preparo para a elaboração dos projetos se dê início imediato, ou seja, ainda realizado neste ano de 2014, período em que as entidades tradicionalistas devem aproveitar para, se for o caso, fazer a devida adequação da sua documentação. É o parecer Maria Isabel Moura. Então, de imediato, o autor da proposição, o senhor Valdir Sec, o microfone e o tempo está disponível para o senhor. Volto a esta tribuna, senhoras e senhores congressistas, minha dileta mesa. Acabamos de ouvir a nossa conselheira falando do seu parecer favorável a esta proposição, da qual eu tive momentos atrás falando sobre ela. Mas eu gostaria de ressaltar o porquê desta proposição. Ela não surgiu do nada. Por trás dela tem um respaldo, tem uma fundamentação que, convidado que fui para participar do 17º Congresso da CBTG em Lages, agora em novembro último, surpreendido fui quando o nosso companheiro do MTG, então vice-administrativo, senhor Paulo Souza, convidou-me para que eu fosse o representante da UMTG Rio Grande do Sul para dar o meu parecer
sobre essa importante tese de mais de, sei lá, 30 páginas, muito bem escritas e redigidas e fundamentadas pelo senhor Francisco Carlos Figueira, tradicionista de renome do estado de São Paulo, da qual foi presidente por várias vezes, presidente do MTG São Paulo, e é um emérito pesquisador que defendeu a dissertação em ciências contábeis lá no estado de São Paulo, na PUC do estado de São Paulo. Nesse trabalho que foi sumarizado pela dona... Me escapou o nome, perdão. Isabel. Me desculpe, Isabel. Maria Isabel. Maria Isabel. Me desculpe, o lapso da memória. Mas ela fundamentou muito bem. Todo o trabalho, boa parte dele é fundado na tese de Barbosa Lessa, no conceito de uma entidade que tem que ter os seus esteios na família, na tradição, no grupo social, para que tenha sustentabilidade, além das atividades que engloba a entidade tradicionalista. Pois bem, não era só eu. Tínhamos 3 representantes de MTGs do Brasil. MTG Rio Grande do Sul, claro, estava lá. Mas tinha Santa Catarina, MTG, e Paraná. Também foram apresentar seus pareceres. Todos favoráveis a esse trabalho aqui do senhor Figueira. Só que eu percebi a contribuição desse trabalho para as nossas entidades. E aí a razão maior. Não basta meras palavras que vão ser arquivadas numa biblioteca e não se operacionaliza. Contrário, nós queremos que esse trabalho enriquecido se propague para todos os MTGs do Brasil, como eu disse lá no meu parecer, porque é um trabalho irretocável na maneira que foi apresentado. Mas aí eu me lembrei da minha entidade, o CTG Caminhos do Pampa, aqui em Porto Alegre, quando o patrão Valdomiro, que aqui está, me chamou para contribuir na sustentabilidade documental para que a gente conseguisse o título de utilidade pública estadual como nós temos agora. Imediatamente conseguido esse título de utilidade pública estadual, nós ingressamos na Receita Federal para conseguir mercadorias apreendidas. E sem esse documento nós não conseguiríamos adentrar naquela superintendência. Então aqui está de concreto o fortalecimento, a sustentação das nossas entidades. Primeiramente documental. Temos que ter CNPJ, estatuto, negativas, isso é fácil de fazer com a ajuda de um contador. Diga se o Valdomiro, nosso patrão, meu patrão, se não foi assim que nós fizemos. Isto nós vamos conseguir ganhando com essa proposição que nós estamos apresentando aqui. Por isso a nossa recomendação lá em Lages, que fosse esse trabalho laureado, distribuído para os MTGs do Brasil, e também tornado, aí sim a dona Maria Isabel tem razão, num objetivo plurianual. Por que isso? Porque se nós nos convencermos que temos que sustentar, segurar de pé as entidades, não deixar o cupim bater, não deixar o telhado cair, ruir, nós temos que sustentar também estruturalmente, não só ecologicamente, ambientalmente, financeiramente e documentalmente. Tem um trabalho riquíssimo, ano inteiro, para as prendas, peões, patronagens, criar uma campanha em torno disso, para que os poderes constituídos, os legisladores, aqueles deputados que têm emenda parlamentar, possam saber o que nós precisamos na prática. Quando nós disser que nós queremos sustentabilidade financeira e coisa, porque tem emenda, nós está aqui, ó, apresentamos com o seu patrão Valdomiro, apresentou, e está conseguindo. Tem esforço, tem gasto, tem, mas nós temos que encarar isso, para ter um resultado prático. Isto, a proposição lá em Lages, foi muito bem aceita, foi muito bem, agradeço quem me convidou para ir lá, tá? E agora está vendo os frutos nos MTGs, na prática. Por isso, eu agradeço, acho que fui claro na minha pretensão.
vi que não era possível o objetivo plurianual, trienal, quinquenal, né? Porque já tem um que vai até 2016. Mas vamos começar este ano e depois, se precisar for, vamos continuar? Ou vamos deixar os CTGs ruírem? Perdemos a oportunidade. Era isso. Agradeço, peço que reflitam sobre isso, que é uma contribuição, uma resposta, não só para nós, mas para todo o Brasil, onde essa proposta foi disseminada a partir do Congresso 17º em Lages, da CBTG. Muito obrigado. Obrigado, senhor Valdir. Temos apenas um inscrito, senhor Adão Celir Garcia da Mota. Tempo está disponível para as vossas considerações. Boa tarde, senhor presidente, os demais companheiros da mesa, demais autoridades, senhores e senhoras convencionais. De todas as proposições que já estão passando e por aqui irão passar, que o secretário Gilberto repassou para nós, procurei estudá-las e, logicamente, elegi algumas, porque não estaria aqui aparecendo em todas as proposições, tem muito mais gente que irão participar. Esta foi uma que eu olhei bem como as demais, com relação a objetivos de 2014. Eu não tinha conhecimento ainda do desdobramento do estudo feito pela Maria Isabel. E é por este caminho que eu me inscrevi, já na inicial, para dar o meu ponto de vista. Todos os temas com o objetivo de 2014, impecáveis, todos têm que ser trabalhados. Este aqui, a sustentabilidade dos CTGs, é o óbvio. É aquele problema que nós temos nos mais diversos recantos do nosso Estado, o problema da sustentabilidade dos CTGs. E não é só em 2014. Ela vem e vai continuar. Nós já tivemos no MTG um setor de apoio com uma participante lá, acho que era Rosângela, que ensinava as regiões, as pessoas dos CTGs, a fazer projetos. E nós sabemos que no poder público, se não tiver projeto, não sai dinheiro. E com o projeto ainda é difícil. Nós estamos passando por uma transição no sistema nacional, os pontos de cultura, etc., etc., os que estão mais enfronhados com o sistema, que já estão sabendo ou estão aprendendo. E nós precisamos aprender. Aí a minha sugestão, que nós vamos eleger um dos objetivos. Não, mas não dá para eleger os 5, 6 objetivos. Bom, o trabalho das nossas prendas, nossos peões, Departamento Jovem, é meritório, é maravilhoso. Há que ser reconhecido. Agora, esse trabalho, até porque a Maria Isabel já estava nos alertando uma coisa que é real, o problema eleitoral é que os projetos, a liberação de verba, etc., é só metade do ano. Olha, nós vamos começar a engatinhar nesse projeto aqui a partir de agora. E quem trabalha com esse sistema sabe que a coisa é morosa. A burocracia, o andamento, o desdobramento disso aí. E nós vamos ficar na mesma. Então a sugestão é um objetivo permanente com o apoio e uma estrutura do MTG e as regiões, com técnicos no setor para orientar e ajudar a fazer os projetos, para poder buscar as verbas tão necessárias para a sustentabilidade, que é a defesa desse projeto. Então, que não seja um objetivo até metade do ano, porque aí depois nós não temos mais nada, por causa do ano eleitoral. Que seja um objetivo
permanente a partir de agora. E um compromisso assumido. Irão assumir conosco os futuros presidentes que assumirão a partir de amanhã, Paulo Souza e Manuelito Zafariz. Não importa para nós somos tradicionalistas, nós somos MTG, CTGs e regiões. E nós queremos que os nossos CTGs tenham condições de se manter no nosso movimento. Então, é a minha sugestão que seja um objetivo permanente com o MTG assumindo e dando condições, em parceria, claro, com as regiões e os CTGs. Não importa quem será o presidente, será o nosso presidente que vai trabalhar conosco. Esta é a minha proposição. Ok, obrigado, seu Adão, exatamente nos 5 minutos. Há necessidade dessa proposta do seu Valdir ser levada imediatamente à votação. Antes, precisa consultar se o seu Valdir quer retornar e depois se o relator quer retornar, porque eu vou querer retornar para esclarecer. Tá, então, na verdade, não entraria como objetivo anual, ela seria... Sim, o meu parecer é como um objetivo permanente até o final da sua execução. Então, seria favorável com essa ressalva? Sim. Se o autor assim permitir. Então, seu Valdir... Maria Isabel, vamos ver assim, ó, no nosso entendimento, isso que está colocando seria uma outra proposição. Mas esta do objetivo anual que o seu Valdir colocou, no meu parecer, eu coloquei que isso mesmo, não entra como objetivo anual, e sim começar a trabalhar imediatamente este ano e dar sequência nos próximos, porque são atividades, é uma proposta referente à sustentabilidade física também das entidades. Angaria aporte financeiro, é bem diferente das demais. Ok, Maria Isabel, é que assim, ó, eu entendo, desculpe o meu entendimento, é que esta é uma proposição diferente do que a gente está pleiteando aqui, junto com essas outras duas, tá? E ela trata de um assunto diferente, é uma proposta para um objetivo permanente, é uma outra coisa. Eu acho que nós temos que trazer esse assunto, eu acho que é importante, mas eu acho que nós aqui, como nesse fórum, nós não conseguimos estabelecer isso, justamente porque essa proposta, ela não vem de encontro como é que eu vou dizer, com a proposição inicial, né? Que é não, isso, ela vem de encontro, só que não, a meu parecer, é não ser objetivo anual para só o 2014, que não há condições, não há tempo execuível. Está entendido, Maria Isabel, só que eu continuo achando que não é uma proposta que nós podemos transformar de anual para permanente aqui, sem que ela haja uma proposta, seja entregue em tempo hábil para que num próximo congresso isso possa ser... Não, eu não entendo assim. Eu não entendo assim. Eu entendo que ela se transformou numa proposta e precisa da formação de uma comissão bom. Não, então a senhora, vamos tentar organizar dessa forma. Sugestão, que a senhora então proponha, na verdade, nós estamos, vamos dizer assim, defendendo a ideia como um todo, só que a sistemática como ela está dentro do Congresso, acredito que não é da maneira mais adequada. E a senhora então propõe que seja criada uma comissão para que se manifeste a respeito. Então a senhora é favorável a isto. Quer que eu leia de novo meu parecer? Não, eu acho que para deixar bem claro para o plenário. Só que ela entrou antes da outra que vai ser votada uma ou outra. Então ela fica parte das outras para estabelecer uma comissão. Tá ok. É isso? Uma comissão então para estudar e colocar essa questão. Nós não podemos votar ela e estabelecer que ela... no meu entendimento, Rodrigo, nós não podemos votar ela e estabelecer como um motivo permanente. Sim. Objetivo permanente. Então vamos montar aí, sugestão que se monte uma comissão para analisar isso. E eu acho que ela tem que entrar em outro momento. Esse é o meu entendimento desta mesa.
Nós não podemos colocar palavras na boca da relatora. Ela se manifestou e foi incisiva em dizer que é favorável. Eu entendo que, na verdade, existe uma outra proposição em razão do assunto. E o que nós estamos tentando organizar e sugestionando é que, se vai se sugestionar, então, esta comissão, que seja levada à plenária, e que sim, as comissões temáticas podem sugerir isso e o relator também. É assunto, vamos dizer assim, uma condição não natural, mas pode ser feito, nada o impede. Então, não estamos tratando, para deixar bem claro ao plenário, como objetivo anual. Senhor presidente, é isso? Que a mesa deliberou e sim... Isso. Nós não podemos votar como motivo permanente, objetivo permanente, isso que eu entendo. Monta-se, então, uma comissão para que se trabalhe o lançamento de uma nova proposta em um outro congresso. E se o autor também se permitir, não vai ser votada como objetivo anual, porque, de acordo com a própria relatoria, não é assunto para tal. Ok, mas o autor tem que se manifestar. Valdir? Senhor Valdir. A questão é o seguinte, o senhor é favorável à indicação da dona Maria Isabel de que a sua proposta seja retirada como objetivo anual para que seja feito um estudo de apresentar uma nova proposta, com a intenção de ser permanente. Esta é a proposta. Ok, mas independente da decisão deste Congresso, esse trabalho pode ser feito nas entidades tracionalistas. Exato. Ok. Vamos ver a manifestação do seu Valdir com relação a esse tema. Seja rápido, seu Valdir, só para a gente... Vou procurar ser breve, meus caríssimos. Eu não pretendia de forma alguma criar uma polêmica, uma celeuma em torno disso. Eu examinei e vi que plurianual, como era a minha pretensão, era descabida porque já tem um plurianual que vai vencer em 2016. Mas eu acho, senhores, que não podemos deixar ruir a casa. Tem CTGs na UTI. Não podemos perder mais tempo. Que seja anual, mas não vamos perder a perspectiva de torná-lo plurianual ou permanente futuramente. Mas o que nós precisamos de urgência nessa proposta, se ela for condizente, satisfatória para todas, que é boa, que vai nos trazer respaldo, como lhes falei do CTG Caminhos do Pampa, que graças a Deus deu um impulso. Dá trabalho de fazer os documentos? Dá, mas o que vão fazer? Qual é o agente financeiro? Qual é o banco que vai dar uma linha de crédito subsidiada se não apresentar todas as negativas, todos os CNPJ atualizados, estatuto, atas de posse? É sustentabilidade integral. Se não for assim, com a devida permissão. Okay. Eu retiro a proposta e está encerrado. Okay, não tem problema nenhum. Eu retiro e está resolvido. Vamos reestudar de outra forma. E volta não sei quando. Mas nós estamos perdendo terreno porque foi implantada em lajes para todo o Brasil. E eu disse para todos que recomendassem os CTGs, eu estou fazendo a minha parte e espero que os senhores analisem. Okay, agradeço a contribuição da relatora, foi feliz, ela quis ampliar. Agradeço o parecer do seu Mota, que quis torná-la permanente. Infelizmente, não tem previsão legal para torná-lo permanente por enquanto. Era isso. Muito obrigado. Valdir, mas para o nosso entendimento, tu és favorável a que continue como anual ou tu vai retirar? Em face disso, a pretensão da nossa relatora e do nosso parecer do seu Mota foi no sentido de não só sustentar, mas permaneça... ad eternum isso aí. Ok. Mas eu, para mim, a pretensão que fosse como está ali na tela, anual. Então, o autor manifesta a sua intenção de continuar como um anual. Sem perder a perspectiva de se for aprovada, de amanhã depois uma comissão reelaborar proposta de criar um amparo legal para o objetivo permanente. Que hoje não tem previsão legal. Ok. Valdir. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Valdir, então a tua manifestação é de que continue como tema anual. Perfeito. Ok. Então chamamos
Muito obrigado. Chama aí agora. Tá, então ela será votada com o objetivo anual juntamente com as demais. Posteriormente, a proposição de número 23, que agora será apresentada. Proposição de número 23. Proponentes: Caroline Borges de Lemos, primeira prenda juvenil da 29ª região. Luíse Moraes, Departamento Cultural do CTG Piquete da Querência, 29ª. Proposição: Objetivo Anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho, 2014. Sugestão: MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Resumo: propõe o Objetivo Anual do MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano, cujo objetivo principal é o de, sem menosprezar o uso das tecnologias, resgatar, não deixando cair no esquecimento, as tradicionais formas de convívio e comunicação. Justificativa: com fundamentação peculiar a lideranças culturais, as proponentes apresentam fundamentações muito bem elaboradas e um tanto convincentes. Dentre elas, cito: definição de tecnologia como um corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas derivados da ciência prática que é usado no desenvolvimento, projeto, produção e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços. As autoras da proposição citam, com grande propriedade, a importante contribuição dos avanços tecnológicos na divulgação da cultura, em especial a tradição do Rio Grande do Sul. As autoras reconhecem que tais avanços da tecnologia provocam grande impacto na sociedade, positivos, como muitos mencionados nas justificativas, mas também observam, com muita propriedade, os vários pontos negativos, sendo justamente os pontos negativos o foco primordial da proposição, ou seja, a maneira descontrolada como, principalmente as crianças e jovens, têm utilizado as tecnologias em detrimento de valores substanciais na sociedade. As autoras ainda enfocam a situação rotineira de indivíduos em frente ao computador por mais de 8 horas diárias, tablets e celulares com aplicativos, substituindo gradativamente as rodas de chimarrão e os tradicionais churrascos em família aos domingos. As autoras embasam suas justificativas na tese de Barbosa Lessa, O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, onde o grande e insubstituível ícone do tradicionalismo escreveu que os dois fatores de desintegração da sociedade são: 1, enfraquecimento das culturas locais; 2, o desaparecimento dos grupos locais, comunidades transmissoras de cultura. E, infelizmente, é o que se está presenciando atualmente. Barbosa Lessa nos fala ainda do núcleo sólido da sociedade, composto por hábitos, princípios, morais, valores, associações e reações emocionais partilhadas por todos os membros de determinada sociedade. É este núcleo que dá condições ao indivíduo de conviver em grupo e contribuir para o bem-estar da coletividade. Entretanto, há ao redor deste núcleo uma zona de alternativas, fluida e instável, cujas atividades são partilhadas por apenas algumas pessoas. É esta zona que permite uma sociedade crescer sem, portanto, indispensável, mas como Barbosa Lessa afirma: quando a cultura de determinado povo é invadida por novos hábitos e novas ideias, duas coisas podem ocorrer.
Se o patrimônio tradicional dessa cultura é coerente e forte, a sociedade só tem a lucrar com o referido contato, pois sabe analisar, escolher e integrar em seio aqueles traços culturais novos que, dentre muitos, realmente sejam benéficos à coletividade se, porém, a cultura invadida não é predominantemente forte, a confusão social é inevitável. Ideias e hábitos incoerentes sufocam o núcleo cultural, desnorteando os indivíduos. Quem mais sofre com essa confusão social, acentua o sociólogo Donald Pearson. São as crianças e os adolescentes os responsáveis pela sociedade do porvir. As autoras trazem ainda no bojo de suas justificativas a tese, o sentido e o alcance social do tradicionalismo de Jarbas Lima, em sua parte 3, que nos diz: no ritual do mate, processa-se uma verdadeira escolha de sociabilidade, uma verdadeira escola de sociabilidade, compreensão e solidariedade. Nas invernadas artísticas e nos fandangos se transmitem importantes noções de estética e sociabilidade. Nas invernadas mirins se opera a complementaridade das atividades escolares. Não é um mero reviver o passado, mas, como acentua Barbosa Lessa, é resgatar do passado a esperança perdida. Em seus comentários, as autoras justificam, e aqui me chamou muito a atenção as autoras: as ideias e hábitos podem, então, ser tratados aqui como as tecnologias provenientes do mundo moderno, para que a sociedade, não só rio-grandense, mas como um todo recupere valores morais e éticos. Sugere-se que seja proliferada, olhem, a sabedoria, a consciência do uso coerente das tecnologias, valorizando o ser humano, dando especial atenção ao núcleo cultural, expandindo a herança social e patrimônio sociológico do gaúcho para todos os patamares da sociedade, cuidando ainda para que as novas gerações consigam filtrar fatores e ideias que adentrem o cotidiano. As autoras esclarecem: esta proposta foi elaborada de modo a envolver todas as camadas da sociedade, de maneira a atender crianças, jovens, adultos e idosos, que sejam ou não participantes ativos do tradicionalismo. Justificam ainda, como temática abrangente, com infindas possibilidades de trabalhos e atividades que podem ser desenvolvidas. Palestras com psicólogos e outros profissionais especializados para que atuem nas instituições de ensino infantil e médio, motivando alunos, pais e o corpo docente sobre a necessidade de aproximação, de contato direto e democrático, viabilizando uma maior sensibilização e humanização, subtraindo a ideia do eu e aderindo à ideia do nós. Coletividade, eu-kipe, não. Esta ajuda psicológica proporcionaria melhor entrosamento, assegurando maior afetividade e entendimento entre pais e educadores e, consequentemente, maior rendimento escolar, o que refletiria na formação de cidadãos mais responsáveis dentro da sociedade. E elas observam isso aqui para o CTG Núcleo de Fortalecimento. Seguinte: resgate do folclore através dos brinquedos e brincadeiras infantil, como
Cobra Cega, Três Marias, Peteca, Bilboquê e outros, que estimulam o aprendizado e criatividade do ser humano. No MTG vai à escola. Questões relacionadas com o manuseio de livros, manuseio e leitura de livros, jornais, revistas e outras formas de arte podem ser resgatadas. A assistência do homem do campo também pode ser trabalhada de maneira a resgatar os grupos locais, até alguns anos atrás, bastante característicos no interior das cidades, nas chamadas comunidades do interior. Para nós, lá, a zona rural. Estes eram representados pelo grupo de mães e grupo de jovens, agora já escassos. Podem ser revitalizados e incentivados através de campeonatos de diversos jogos entre as comunidades, promovendo a integração entre estas e permitindo que o embrião da sociedade gaúcha sinta-se valorizado. Trazem ainda a importância do desenvolvimento de atividades com idosos. Hoje, mais do que nunca, estes estão deslocados da sociedade, visto que as tecnologias recentes são menos prováveis de serem aceitas por essa faixa etária. Alguns tentam integrar-se às redes sociais como um meio de não serem ignorados ou esquecidos pela camada mais jovem. Entretanto, é notável o saudosismo que estes têm do tempo em que se faziam filós, que a avó ensinava às netas os mais lindos bordados e costuras para o enxoval, e repassavam seus dotes culinários, tempo este em que os avós sentavam em volta do fogo a lenha e contavam os causos aos netos nos dias de chuva. Oficinas de dança, mesmo dentro dos CTGs, oferecidas aos idosos em integração com as invernadas artísticas, ou ainda elaboração de trabalhos manuais, em que possam relembrar desenvolvimento e repassar suas capacidades. E pode-se também estender a ideia da necessidade da leitura para a promoção de oficinas que possam auxiliar idosos analfabetos ou mesmo apenas para a sua distração, sendo que, da mesma maneira, poderiam ser organizadas de forma a integrar crianças, jovens, adultos e idosos nos centros de tradições. Sugerem a noite do filó, onde as famílias possam se reunir para simplesmente conversarem, ouvindo os mais velhos, que poderiam ser convidados para contarem histórias, causos, lendas e fatos ocorridos antigamente dentro dos CTGs. Para refletir, as autoras citam Albert Einstein. Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idosos. Parecer. A proposta, muito bem apresentada e justificada, traz para a discussão a importância da consciência do uso coerente das tecnologias, valorizando o ser humano, dando especial atenção ao núcleo cultural, a importância de subtrair a ideia do eu e aderir à ideia do nós, através do resgate do folclore, valorização do idoso, da população rural, lembrando sempre que o nosso movimento é urbano, porém suas raízes são rurais. Em seu bojo, teve o grande cuidado de apresentar sugestões de ações a serem desenvolvidas e dar um melhor esclarecimento à proposta. Aqui fica a mesma, com muito cuidado, atenção, leitura e releitura das 3 propostas para o tema, o objetivo de 2014, percebi que as 3 se complementam, ou seja, então as 2, né? Preservando o passado, construindo o futuro, MTG em defesa do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano.
Meu parecer é favorável à sua aprovação e com louvor. Porém, a minha sugestão não foi aceita, né? E então vai para a votação individual. É o parecer. Maria Isabel. Obrigado, Maria Isabel. Parecer favorável, então. Chamamos os autores Caroline Borges e Luiz Moraes para fazerem uso da palavra. Minhas saudações à mesa, aos congressistas aqui presentes. Bem, é impossível defendermos esta proposta sem nos embasarmos nos alicerces da nossa sociedade, bem como nas teses e nas afirmações que foram deixadas, por exemplo, por Barbosa Lessa, que foi o nosso embasamento principal, bem como o Jarbas Lima e outros autores citados dentro da proposta. E vou falar aos senhores, então, sobre um pequeno embasamento, aleatório, a esta nossa proposta. O termo tecnologia, como já disse a nossa querida Isabel, quer dizer estudo de determinado ofício, arte ou técnica. A partir daí começam os questionamentos. Estaríamos nós, então, seres humanos, utilizando a tecnologia apenas como qualidade de vida, estímulo ao nosso conforto, ou nos tornando, então, escravos dela? A tecnologia é reflexo das necessidades do ser humano. A descoberta do fogo, a invenção da roda, são exemplos das tecnologias primitivas. Enquanto que as tecnologias medievais são representadas pelas grandes navegações, bem como a criação de armas. Mas foi no século XX que surgiram as tecnologias de informação e comunicação. Aí sim, senhores, temos aqui os computadores, bem como a internet. Os tradicionalistas, todos os tradicionalistas aqui presentes, bem como os que nos assistem pela TV Tradição, entendem a importância deste processo de desenvolvimento e afirmam isto no 4º item da Carta de Princípios: facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta. Luiz Carlos Barbosa Lessa, em seu livro Nativismo, um fenômeno social gaúcho, previa já a necessidade de nos beneficiarmos dessa tecnologia, dizendo: ciclicamente, de 30 em 30 anos, termina surgindo algum ismo relacionado com a tradição. Eu sou capaz de afirmar que lá pelo ano de 2010 surgirá uma espécie de telurismo antinuclear ou cibernético, resultante da inquietação de analistas de sistemas em conluio com artistas plásticos, incluindo cartunistas e comunicadores visuais. É claro que, de acordo com cada época, modifica-se a dinâmica e o campo de ação. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa. Expressão de amor à gleba e respeito ao homem rural. Ações como a transmissão televisiva do Enarte e via internet do Enarte e demais eventos oficiais para tantos países, a disseminação de blogs, de sites, a facilidade de operação, caros senhores, de nossos eventos oficiais, com a utilização do computador, com a utilização da locomoção automotiva. Mostra tudo isso que está sendo, sim, levado a efeito, que conversamos antes. O compromisso dos tradicionalistas em facilitar e cooperar com a evolução e o progresso. Mas será que estamos buscando a harmonia social? E criando a consciência do valor coletivo, como bem falou a dona Isabel, ao deixarmos nossas crianças por mais de 8 horas diárias em frente a um computador, por sensação de comodidade, muitas vezes, dos pais? O que nós, participantes de um movimento
estamos fazendo para tornar o ambiente familiar representado pela nossa roda de chimarrão mais saudável e atraente que o contato indireto das redes de relacionamento via internet? Barbosa Lessa, ainda em 1954, entendia bem o fenômeno pelo qual estamos passando hoje, não diferente daquele vivido em 1947 por eles, pelos 8, em que o modismo tentava ditar regras de vivência e apontou os 2 fatores de desintegração já mencionados pela relatora. Passo a palavra para minha colega. Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse a nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. É com este pensamento de Albert Einstein que nós estamos trazendo esta proposição para o 61º Congresso Tradicionalista. E assim, começo questionando os nobres delegados desta plenária o quanto esta frase é atual, pois hoje em dia é comum vermos em rodas de amigos as pessoas constantemente com seus celulares, tablets, conversando online e alheios à integração do grupo. Muito comum também, mesmo em cidades pequenas como a nossa, de 5 a 8 mil habitantes, crianças que deveriam estar brincando sentadas em frente ao computador ou tablet, navegando, alheios ao mundo que os cercam. E aos idosos, já totalmente deslocados na atual conjuntura, cabe simplesmente o papel de contemplação. Foi-se o tempo em que os avós eram ouvidos e podiam contar seus causos e suas histórias de antigamente para os netos, onde tinham uma importante contribuição para a perpetuação da nossa história e dos nossos costumes. A tecnologia é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Já não podemos imaginar o mundo sem esses meios de comunicação. No entanto, o que estamos propondo é o uso coerente dessas tecnologias, onde as pessoas dediquem um tempo para cada atividade e não deixem cair no esquecimento as tradicionais formas de convívio, como as rodas de conversa, onde todos interajam, as brincadeiras lúdicas das crianças, tão importantes para o desenvolvimento emocional, intelectual e motor do ser humano, e o resgate da convivência com os idosos, pois não podemos, num país que busca a cada ano prolongar a expectativa de vida, deixarmos de aproveitar a riqueza da história viva da nossa sociedade. Para tanto, diante de tal explanação, propomos para o ano de 2014, todos nós, tradicionalistas, trabalhemos este tema das mais diversas formas. E isso a gente se preocupou bastante na hora de escrever essa proposição. Como que a gente poderia desenvolver ela? Por exemplo, nos projetos do CTG Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha, poderiam ser realizadas palestras com psicólogos ou profissionais da área, no sentido de haver uma maior interação entre pais, filhos, avós e o corpo docente das escolas, para que se trabalhe a interação humana no contato interpessoal. Palestras também com pessoas aptas em falar de nossa história regional, para que se torne mais dinâmico o aprendizado. Os departamentos culturais e artísticos dos nossos CTGs poderiam, por exemplo, realizar a Noite do Filó, onde as famílias se reuniriam nos galpões dos nossos CTGs simplesmente para conversar, com o resgate de causos, lendas e histórias de antigamente, dando oportunidade aos mais velhos para se expressarem e contarem suas histórias. 1 minuto. No MTG Vai Escola poderiam ser resgatados vários brinquedos e brincadeiras que tornariam
que promoveriam a descoberta de novas possibilidades de distração mais dinâmicas e favoráveis para o crescimento e desenvolvimento da nossa cultura. Portanto, senhoras e senhores congressistas, certas de que este tema é de suma importância dentro e fora do movimento, estamos pedindo que considerem e aceitem a nossa proposição. MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Uma boa prosa e um mate bem cevado não tem preço. Muito obrigada. Obrigado. De imediato, então, chamamos o primeiro inscrito para se pronunciar. Kátia Borges de Lemos, 29ª Região Tradicionalista. O microfone está à disposição. Meu boa tarde a todos. Eu vim me colocar favorável à proposição das meninas, como mãe, em primeiro lugar. E quero pedir atenção aos delegados e delegadas para o nosso dia a dia. Esse tema não pode esperar para ser aceito ano que vem, ou daqui 2 ou 3 anos. Porque nós estamos deixando a desejar para os nossos filhos. Tá? Eu vejo que eu cresci numa família onde o meu avô e a minha avó, no dia que chovia, a gente se reunia ao redor do fogão a lenha e eles me contavam os causos deles. Ó, minha filha, aconteceu isso, aqui é assim por causa daquilo, eu tive a graça disso. E os meus filhos também tiveram os avós. Mas eu vejo que hoje as crianças pequenas não têm mais. Porque ao invés de sentar ao redor do fogão a lenha com o avô e a avó para ouvir histórias, essas crianças estão no computador. Não que o computador não seja importante, ele é, mas temos que deixar um tempo para cada coisa. E não esquecermos a riqueza dos nossos antepassados. Então, eu peço que pensem bem nisso. E quero dizer assim, que dentro da minha casa tenho 2 exemplos. O do uso do computador e o do não uso do computador. A minha filha não tem Facebook e usa para informação o computador. E ela está aqui. O meu filho está se formando em Direito ano que vem e ele é viciado em computador. E eu não interajo com ele. Ele não está aqui comigo. Porque eu não tenho acesso a ele. Eu tento conversar com ele, mas o computador é mais importante hoje na vida dele. Então, assim, eu proponho, né, que a gente aceite essa proposição para que se consiga fazer um trabalho bom, firme, que é a nossa responsabilidade enquanto tradicionalistas. Não só no movimento. Mas que essas meninas, essas prendas, esses peões vão para as escolas, vão para todos os segmentos da sociedade e levem essa proposta. Porque a gente não quer que a próxima geração seja uma geração de idiotas. Eu não quero. Então é isso que eu gostaria de dizer, que vocês pensem bem, analisem bem essa proposta, pensem com carinho. Obrigada. Próximo inscrito, senhor João Luiz Favari, 29ª RT. Nossas saudações tradicionalistas, à mesa diretora, nossas saudações aos caros congressistas, delegados, meus colegas coordenadores, conselheiros do nosso movimento. Esta proposta que traz as prendas da nossa região, ela nos diz que nós temos que resgatar o nosso passado, o que os nossos avós, o que os nossos pais nos transmitiam nas rodas de chimarrão, nas rodas de conversa, nos filós, que hoje não se fazem mais. O MTG, em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano, no objetivo principal que se coloca, não querendo menosprezar o uso das tecnologias, resgatar
não deixando cair no esquecimento as tradicionais formas de convívio. Também no modo de envolver aqui crianças, adultos, jovens, idosos, que estejam e não no nosso meio tradicionalista. Também não é um mero reviver o passado, como preceitua e conceitua nosso saudoso Barbosa Lessa. É resgatar do passado a herança perdida. E nós vamos perder nossos valores se nós não começar a trabalhar esses nossos resgates tradicionais. Então nós estamos aqui pedindo aos senhores congressistas, senhores delegados, eleitores, para que aprovem, como a gente está aprovando, esta proposição que as prenda juvenil da 29ª e representante do departamento campeiro do CTG, Piquete da Querência, representando a nossa 29ª, trazem a este congresso. Nosso parecer é favorável e pedimos que o vosso também o seja. Obrigado. Não havendo mais inscritos, senhor presidente, palavra está com o senhor. Ok. Então, nós vamos partir para a votação. Eu quero chamar a atenção dos senhores. Nós aqui na mesa estamos conversando, e eu e a Márcia aqui, e realmente são temas importantes. Qualquer um deles realmente vai trazer resultado, e cada um dentro da sua esfera, dentro do seu espaço. Então, nós temos 3 proposições para o objetivo anual do MTG 2014. A proposta número 8, preservando o passado, construindo o futuro, MTG em defesa do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. A proposta número 9, a sustentabilidade integral das entidades tradicionalistas gaúchas. E a proposta número 23, MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Eu vou pedir para vocês, quando levantarem o cartão, que permaneçam com ele no ar, para que a gente possa fazer a contagem, certo? Porque, como são 3 votações, nós vamos eleger a mais votada, tá ok? Então, eu vou pedir para aqueles que acham, e eu vou levantar para poder contar, vou pedir para a mesa aí me ajudar nessa contagem, que aqueles que entendem que a proposição número 8 é a que deve ser aprovada, por favor, levantem o cartão e permaneçam com ele no ar. Permaneçam com ele no ar. Aqui tem 6 ali, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 23. Proposta número 8, 23 votos. Agora proposição. Proposição número 9. A sustentabilidade integral das entidades tradicionalistas gaúchas. Oi. Desculpe, eu não escutei. Não. Mas a sustentabilidade, o autor não quis, não aceitou. Ah, tá, desculpe. Nesta proposição número 9, tu foi contra. Tá ok. Tá, agora está entendido, desculpe. Tá ok. Então, a proposição anterior, número 8, com 23 votos, foi a favor do parecer do relator. Vocês têm que entender agora o seguinte. Esta nova proposta, o parecer é contrário. Ou seja, ela entende que não quer essa proposta como anual. É isso que ela quer, é isso que ela colocou. Ela é contrária à proposição.
Foi o que ela veio falar para mim aqui agora aqui. Maria Isabel. Questão de ordem. Ok. Questão de ordem? Ok. Cumprimentando a mesa e a todos os senhores e senhoras. São duas metodologias de votação que existem no Congresso. Quando se analisa uma proposta sobre uma determinada proposta que diz respeito a um assunto, tem um parecer, vota-se o parecer. Ok. Sendo contrário, a favor, vota no parecer. Quando o mesmo tema tem várias propostas, como é esse caso, como pode ser do temário da Semana Farroupilha, como pode ser de localização para sediar congresso, ou seja, várias propostas para a mesma coisa, vota-se na proposta. Tá? Ok. Como a mesa estava encaminhando, vota na proposta. Ok. Tá? Independente do que foi o parecer. Obrigado. Ok. Estamos voltando na proposta. Voltamos então à nossa sequência. Beleza, então, proposição número 9. Aqueles que entendem que este deve ser o tema anual do MTG, por favor, levantem o cartão e permaneçam com ele no ar. Quatro aqui. 4. Obrigado. Proposição número 23. MTG em busca do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Aqueles que concordam que este seja o tema anual, por favor, levantem o cartão e permaneçam. Permaneçam. Ok. 20 votos. Então, a proposta número 8, com 23 votos, é o tema anual do MTG para 2014. Tá ok?